A embolia pulmonar é um bloqueio de uma artéria nos pulmões que pode acontecer por gordura, ar, coágulo de sangue ou líquido amniótico. Nossa reportagem conversou com a pneumologista Maria José Ligeiro, que nos explicou por que isso acontece. A embolia pulmonar é causada pela obstrução do sistema venoso pulmonar, basicamente das artérias pulmonares e capilares pulmonares, e essa obstrução, na maior parte das vezes, é causada pela presença de um trombo embólico dentro da circulação. Mas também pode ser causada, além do trombo, pela gordura que cai dentro da circulação, ou pela presença de líquido amniótico, ou pela presença de um outro tipo de gás. Na maior parte dos casos, a embolia pulmonar acontece em decorrência da trombose. Se você for imobilizado por um longo período de tempo devido a cirurgia, gravidez, doença ou viagem, você corre o risco de desenvolver trombose venal profunda, ou TVP, uma condição em que coágulos de sangue se formam em uma veia profunda do corpo, normalmente a perna. Quando se está imobilizado por um longo período, a circulação venosa se torna mais lenta. Como resultado, fatores coagulantes podem fazer com que o sangue se acumule, formando um coágulo sanguíneo ou trombo. Bom, na embolia trombótica, especificamente, são 3 fatores principais. Primeiro, a estase sanguínea, pouco fluxo sanguíneo circulatório, principalmente nos membros inferiores, nas pernas. Segundo, um estado de hipercoagulabilidade, o paciente tem uma propensão maior até a formação do trombo. E terceiro, uma lesão endotelial dentro desses vasos, que faz com que também haja o aparecimento mais facilmente desse trombo. Em alguns casos de TVP, um coágulo pode se deslocar da veia profunda e entrar na corrente sanguínea. Ele viaja das veias profundas da perna, através das veias do abdômen, até o coração. E, finalmente, se aloja na artéria pulmonar ou suas ramificações, bloqueando o fluxo de sangue aos pulmões. Essa condição, chamada de embolia pulmonar, é séria e pode danificar uma porção do pulmão. Se o coágulo for grande ou se houverem muitos coágulos, pode até levar à morte. É preciso ficar atento aos sintomas da doença. Os sintomas de embolia pulmonar são principalmente falta de ar. Ele pode ter tosse, pode ter dor torácica, pode ter tosse com sangramento, sangue no escarro, mas o sintoma principal ainda é a falta de ar. Quando o paciente tem um fator de risco, o diagnóstico é facilmente diagnosticado. Quando ele não tem nenhum fator de risco ou nunca teve nenhum sintoma, isso às vezes demora um tempo para se chegar à possibilidade da embolia. O tratamento da TVP ocorre por meio de anticoagulantes. Segundo a pneumologista, as possibilidades de tratamento e cura são maiores nos casos de coágulos do que nos casos de embolia gordurosa ou amniótica, onde o risco de morte é maior. Já o tratamento da embolia amniótica ou gordurosa ou gasosa, não há nada que seja realmente efetivo. Se espera que, dentro de um tratamento de suporte, ventilação mecânica, aumento da oferta de oxigênio, se possa esperar uma reabsorção desse material que está dentro dos vasos e que se possa resolver espontaneamente ao passar dos dias, ao longo dos dias. A taxa de mortalidade pela doença chega a 30% em pacientes não tratados. Por isso, é preciso ficar atento aos fatores de risco e prevenir. O fato do paciente ser tabagista, a presença de doenças genéticas que levam à formação do trombo, aqueles pacientes que são acamados, aqueles que sofreram uma cirurgia de grande porte e vão ficar acamados durante muito tempo ou imobilizados, como, por exemplo, na cirurgia ortopédica. Tudo isso são fatores de risco para a formação do trombo. A gente tem que lembrar sempre que os êmbolos vêm 90% das vezes dos membros inferiores. Então, na verdade, a saúde da circulação venosa começa nas pernas. É nas pernas que a gente vai descobrir se o paciente tem algum fator de risco ou não, aliado, obviamente, a esses hábitos, como, por exemplo, o tabagismo, que pode aumentar a sua chance de embolia pulmonar. Pacientes que já tenham na família história prévia de trombose venosa profunda nas pernas ou tromboembolismo pulmonar, pode ter um risco maior de ter por doença genética. Então, é importante que se procure se esses pacientes têm essa alteração genética que causa uma possibilidade maior da formação do trombo.